Fala, turma! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia Descomplicada com Hal. Hoje, a gente vai falar de uma abordagem que dividiu águas, causou polêmica e, mesmo com mais de um século de existência, ainda é uma das mais discutidas dentro e fora da psicologia, a psicanálise. E antes que você ache que é só sobre sonhos ou divã, espera, porque hoje a gente vai muito além. A psicanálise é uma proposta de escuta, uma forma de pensar no sofrimento humano. Uma teoria do sujeito é uma das formas mais profundas de tentar responder à pergunta: o que nos move? Como tudo começou? Vamos voltar lá para o final do século XIX. Freud era neurologista, trabalhava com casos que hoje a gente chamaria de psicossomáticos. Pacientes com dores, paralisias, cegueiras temporárias, sem nenhuma causa física aparente. Esses sintomas não tinham explicação médica, mas tinha algo em comum. Surgiam depois de um evento emocional marcante. Foi aí que Freud começou a escutar essas coisas e percebeu que ao falar sobre suas experiências, mesmo as esquecidas, os sintomas diminuíam. Esse falar o que vier à cabeça virou o método central da psicanálise, a associação livre. O inconsciente, nosso arquivo oculto. Pensar na mente como um computador. A consciência é a tela, o que você vê agora. Mas o que comanda é o sistema mesmo. Tá rodando em segundo plano, é o inconsciente. Para Freud, o inconsciente é o lugar onde ficam os desejos, medos, memórias e conflitos que a gente não quer ou não consegue lidar. Coisas que foram reprimidas, empurradas para baixo, mas que continuam agindo. Elas aparecem nos sonhos, nos atos falhos, tipo trocar nomes, esquecer compromissos, nos sintomas do corpo, nos nossos padrões de comportamento. A gente não sabe, mas repete, não lembra, mas sente. Id, ego e superego. Os três caras dentro de você. Freud propõe que a mente é como um campo de forças em constante tensão. O id é o que a gente tem de mais primitivo. Busca por prazer imediato, sem pensar nas consequências. É o bebê que chora porque quer. É o desejo nu e cru. O ego é o mediador. Ele vive no meio da guerra entre os desejos do id e as regras do mundo real. Tenta equilibrar. Quero muito isso. Como posso conseguir de forma aceitável? O superego é a moral, a consciência, o certo e errado que a gente aprende na infância com os pais, escola, religião. É aquela voz que julga, que cobra, que diz: você devia ter feito melhor. Quando essas três instâncias entram em conflito, o sofrimento psíquico aparece. Mecanismo de defesa. Quando a mente tenta se proteger. O ego usa ferramentas para tentar manter o equilíbrio e não colapsar diante dos conflitos. Essas ferramentas são os mecanismos de defesa. Alguns exemplos: repressão. O desejo é empurrado para o inconsciente. Negação. A pessoa se recusa a ver uma verdade. Projeção. Você acusa o outro de sentir algo que é seu. Sublimação. Você transforma um impulso inaceitável em algo socialmente aceito. Por exemplo, raiva que vira arte ou esporte. Esses mecanismos são naturais, mas quando usados em excesso, eles viram armaduras que nos impedem de viver com autenticidade. As fases do desenvolvimento psicossexual. Agora uma parte delicada, mas necessária. Freud dizia que a sexualidade não aparece só na puberdade. Ela começa na infância e não tem a ver com genitalidade, mas com a busca de prazer em diferentes zonas do corpo. As fases são: oral, de 0 a 1 ano. Prazer na boca, chupar, morder, mamar. Anal, de 1 a 3 anos. Prazer em controlar ou reter. Relaciona-se à educação do certo e errado. Fálica, de 3 a 6 anos. Descoberta do corpo. Surgem o complexo de Édipo e a rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Latência. Fase de organização, foco em aprender e socializar. Genital. Maturidade sexual e afetiva na adolescência. Traumas ou fixações nessas fases, segundo Freud, podem mudar traços de personalidade adulta. E o que isso tem a ver com a psicologia hoje? Tudo! A psicanálise nos ensina que ouvir é mais importante do que corrigir, que o sintoma tem um sentido, que o sujeito é mais do que um conjunto de comportamentos. E mesmo que você não se torne psicanalista, entender a lógica da psicanálise te ajuda a escutar o outro sem julgamento, ler o não dito, entender que o sofrimento tem história,
e reconhecer que ninguém é tão racional quanto parece. Para fixar, Freud fundou a psicanálise e introduziu o inconsciente como parte essencial da mente. A personalidade é composta por id, ego e superego. O sofrimento vem do conflito entre nossos desejos, regras internas e o mundo externo. Mecanismos de defesa são formas de proteger o ego. A infância molda profundamente a estrutura psíquica. E esse foi o episódio 4 do Psicologia Descomplicada com Hal. Talvez o mais denso até aqui, mas também um dos mais necessários. Se você entendeu que nem tudo que sentimos tem explicação lógica, se reconheceu algum mecanismo de defesa seu, ou se parou para pensar no que você repete sem saber porquê, então essa aula cumpriu seu papel. Se curtiu, curte o vídeo, comenta aqui embaixo e segue o canal do WhatsApp Psico Estudante para continuar recebendo essas aulas direto e sem enrolação. Nos vemos no próximo episódio. E lembra, o inconsciente age, mesmo quando você acha que está no controle. Valeu e até mais!